Segunda-feira braba, hein, gente? Segunda-feira braba, acho que no Brasil inteiro tá muito frio. Bom, e nós vamos começar aqui mais um quadro do Não Por Acaso. Eu decidi trazer esse caso por vários motivos. Eu acho que um deles é pela semelhança muito grande com um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Chalé no Fim do Mundo, que é esse livro aqui do Paul Tremblay, que também escreveu o livro Na Escuridão da Mente, que é um livro que eu indico bastante. E quando eu me deparei com esse caso, eu vi que existiam muitas semelhanças, principalmente no modus operandi desse homem que se chama Herbert Mullin. Bom, esse caso ele é um caso antigo e, bom, era um homem que basicamente dizia que queria evitar que novamente a Califórnia fosse engolida por um terremoto, e muitas coisas aconteceram no meio do caminho para que ele pudesse evitar isso. E também surpresas, no mínimo estranhas, também aconteceram por aí, mas nós vamos ver tudo depois da vinheta. Antes disso, gente, eu peço para vocês que deixem o like de vocês, é bastante importante. Pelo Instagram, que é a minha única rede social, vocês podem ficar sabendo de tudo que tá acontecendo no canal e sempre são avisados dos vídeos, porque nem sempre o YouTube avisa. Então é aquilo, gente. Façam sempre os passos, deixe o like, deixe um comentário, é sempre importante e fortalece também bastante o meu trabalho. Então, vamos para o caso. Então, Penny e Jack, vinheta. O Herbert Mullin, ele nasceu em 1947 na cidade de Salinas, na Califórnia, mas ele acabou sendo criado em Santa Cruz. O pai dele, ele era um veterano de guerra, então ali ele sempre contava muitas histórias de guerra pro Herbert, e o Herbert, ele gostava de ouvir e achava bonito tudo aquilo, mas o pai dele também era um homem, assim, bem condicionado a regras e coisas assim. O pai do Mullin, mesmo sendo um veterano de guerra, ele tinha o próprio trabalho dele, ele tinha as coisas dele, eles tinham uma vida relativamente boa. A mãe dele era uma mãe amorosa, ela tinha um comportamento de mãe e de mulher ali muito característico com as mulheres daquela época, da década de 50, 60, então ela realmente acabava seguindo muitas coisas do marido, mas teoricamente eles eram muito felizes e tratavam o garoto muito bem. Não há absolutamente nada nessa parte da biografia do Mullin que desabone os pais de alguma forma. O Mullin, ele frequentava a escola de San Lorenzo Valley High School, tirava notas excelentes, ele ia muito bem nos esportes e não tinha nada que os professores pudessem reclamar dele, inclusive ele foi considerado ali o futuro vencedor. Nessa mesma época, o Mullin, ele começa a ter a mente deteriorada. Ele não sabia, mas ele sofria de alguns problemas mentais. E quando ele estava ali, logo depois do colégio, ele perde um amigo num acidente de carro e ele começa a ficar muito perturbado com aquilo. Ele sempre foi católico, ele praticava todos os rituais católicos, ele era um católico que sempre ia às missas, porém depois que o amigo dele morreu, ele realmente perdeu um pouco essa confiança nessa religião. Então ele começou a buscar outras religiões e fez também uma espécie de santuário no quarto dele para esse amigo. E eram fotos que ele colocava do amigo em volta, realmente era assim um santuário mesmo, que ele pedia coisas e conversava com esse amigo dele. Já era uma espécie de delírio da doença e ele nem sabia. Nessa mesma época ele tinha uma namorada firme e essa namorada que já estava com ele há alguns anos, ele ficou noivo dela e eles acabaram terminando. Em muitos lugares, em muitas fontes, se coloca que ela terminou com ele porque ele possivelmente poderia ser homossexual. Ele chegou a se fazer esse questionamento, ele fez com ele mesmo esse questionamento, mas o motivo deles terminarem não foi esse. Na verdade, ela foi saber disso muito depois. Ele começou a se tornar um namorado agressivo, muito agressivo. Então ela não podia falar absolutamente nada. Depois que eles ficaram noivos, se ela decidisse dar uma opinião sobre alguma coisa, até mesmo sobre o próprio vestido de noiva que ela queria usar, ele batia nas pernas dela. Isso começou a ficar uma coisa muito recorrente e ela começou a sentir medo dele, então ela decidiu terminar o relacionamento, mas ele não ligou muito não. Ele seguiu com as religiões, ele foi para várias religiões, muitas religiões diferentes, principalmente orientais, e ali ele tentava buscar uma explicação para a vida após a morte, entre outras coisas. E nessa época, basicamente, foi quando ele diz ter ouvido ali uma espécie de chamado de Deus. E você já vai entender direitinho o que seria isso. Enquanto todo mundo na comunidade, e isso eu tô falando de acordo com os documentários que eu li, além das pesquisas básicas que a gente faz pela internet, o Mullin, ele na verdade no último ano do colégio, ele já não morava com os pais dele. Ele já estava tendo problemas como, por exemplo, apagar cigarros no corpo,
falar sozinho, teve aquela questão do santuário e não é muito explicado, mas a gente sabe que o homossexualismo naquela época não era visto com bons olhos. E o pai dele, por ser veterano de guerra, possivelmente pode não ter tido um olhar muito assim acolhedor com aquele santuário para um homem que ele pode ter feito no quarto. Esses episódios de apagar cigarro, gritar e fazer várias coisas e fez os pais ao mesmo tempo ajudar e também prestar um pouco mais de atenção na vida do Mullin. E ele um dia pede para os pais que o interne num hospital psiquiátrico porque ele estava ficando louco. Bom, os pais realmente fazem isso e ele foi realmente internado por 2 vezes em hospitais psiquiátricos, mas ele não ficava, ele fugia ou ele pedia para sair. Então nunca dava certo esse tratamento e ele acabou ficando por conta por algum tempo, depois que ele fugia desses hospitais, até que quando ele estava com 25 anos, ele decide voltar para a casa dos pais em Felton. E morar ali os 3 juntos não foi também uma coisa muito boa, porque eu acho que a partir do momento que ele se sentiu ali acolhido pela família novamente, ele sentiu também um pouco mais de confiança para começar a colocar os planos dele em prática. E aí nós temos uma lacuna de 4 anos. E essa lacuna de 4 anos é muito interessante. O aniversário do Mullin era no dia 18 de abril e o Mullin ele tinha um certo problema, assim, ele tinha uma certa fissura com essa data. 18 de abril foi o dia que aconteceu o terremoto. 18 de abril de 1906 teve um terremoto em São Francisco que destruiu praticamente São Francisco. E ele acreditava que isso poderia acontecer novamente. E o que estava fazendo com que o planeta realmente não se vingasse da Terra com todos os distúrbios que a Terra estava passando e todos os desrespeitos com a Terra era a guerra no Vietnã. Porque essa guerra no Vietnã, ela fazia com que muitas pessoas fossem mortas. E essas mortes, elas equilibravam as coisas e evitava que o terremoto acontecia. E ele disse que ele teve todas essas revelações numa espécie de sonho ou alucinação. E essas alucinações elas começaram a ficar a um ponto que ele dizia que encontrava pessoas nessas alucinações que pediam para ser sacrificadas porque a guerra tinha acabado. E uma vez a guerra acabando não tinha mais mortes e aí aconteceria novamente um terremoto, dessa vez na Califórnia, e poderia acabar com tudo. Então ele tinha isso em mente, ele acreditava piamente nisso porque ele era uma pessoa doente. Ele foi depois, futuramente, diagnosticado com esquizofrenia paranoide e isso é uma coisa que fica muito complicado porque ele dizia ouvir essas vozes e aí ele começou a seguir essas vozes. Isso é uma coisa muito complicada. Ainda em 1972, que foi o ano que ele voltou para a casa dos pais dele, ele encontra no meio da estrada uma espécie assim de oportunidade para colocar os planos dele em prática. Só que diferente do que a gente costuma ver, foi muito difícil para a polícia ligar esse crime ao Mullin. Ele finge que o carro dele quebra e se aproxima dele um morador de rua chamado Lawrence Wright, que era conhecido pelos amigos dele como Branquinho. E ele era um homem que, mesmo sendo um morador de rua, ele era muito querido por todo mundo, inclusive pelos moradores da região. Então ele encosta o carro assim no meio-fio da estrada e diz que ele vai precisar de algumas coisas e deixa o Branquinho se oferece para olhar o carro dele e ficar tomando conta. Quando o Branquinho abre, o porta-malas do carro, começa para poder dar uma olhada, ele simplesmente pega e começa a bater com um taco de beisebol até que o homem morre. Ele espalha, não é explicado como, talvez eu não sei se ele tenha realmente esquartejado, eu não sei, mas ele espalha restos mortais do Branquinho por toda a região e isso vai ficar encoberto por muito tempo. O investigador que acaba prendendo ele futuramente chegou a estar na cena desse crime, mas não tinha a menor ideia de quem pudesse ter feito isso. Segundo o documentário, que depois eu vou deixar disponível para vocês, como eu sempre faço, muitas pessoas, os amigos do Branquinho, ajudaram a polícia a procurar quem poderia ser, mas a polícia chegou à conclusão que ele não tinha inimigos, pelo contrário, ele só tinha amigos e pessoas que ajudavam ele, então foi muito difícil saber por que alguém tinha feito aquilo com ele. Usando o nosso velho português claro, ninguém deu muita audiência, essa é a verdade. Ele não tinha família, não tinha absolutamente nada, então ficou por isso mesmo. Ninguém imaginava que essa seria a primeira morte de um assassino em série. Futuramente, depois que ele já tinha sido preso, ele disse que o Wright, o Branquinho, ele tinha uma espécie de conexão com ele, mental ali, ele teve uma alucinação mental com ele, dizendo que ele era Jonas e que ele queria ser jogado do barco e não resgatado por ele, porque ele queria ser salvo, ele queria ajudar a salvar a humanidade. E foi por isso que ele teria matado o Lawrence Wright, que era ali conhecido como Branquinho. Então o cara era bem loucão mesmo. Em 24 de outubro do mesmo ano, ele começou a andar pelas rodovias. Ele vivia andando de carro assim a esmo, trabalhar para quê? Ele não trabalhava, não fazia nada. E ele encontra a Mary Guilford.
ela estava realmente atrasada para uma entrevista de emprego, ela era uma estudante e ele oferece carona para ela. E ela, como estava atrasada, aceita a carona. Bom, Mullin bate muito na Mary até a Mary morrer, depois ele dá muitas facadas nela, realmente espalha, né, o corpo dela por vários lugares. Eu acho que agora ficou mais entendido o que ele realmente fazia, ele desmembrava esses corpos e ele espalhou assim por todo o local. Era muito fácil, como eu disse para você, era uma região de muita mata, então não ficou difícil para ele fazer isso. E ele conseguiu também passar por esse crime basicamente sem ninguém ficar sabendo. Bom, nessa mesma época, ele foi confessar os pecados dele no dia 2 de novembro, que seria finados. Então ele foi confessar os pecados dele pro padre, né? O padre da região, o padre Tomei, ele tinha sido um veterano de guerra da resistência da França. E ele já estava cuidando ali daquela paróquia há mais de 8 anos. Então ele começa ali a se confessar com o padre Tomei. Ele decide que o padre Tomei, depois de ouvir a confissão dele, tinha que morrer. Então ele matou o padre Tomei com muitas facadas e algumas porradas. Ele disse que o padre tinha entrado em contato com ele telepaticamente e dito que precisava morrer para ajudar nesse equilíbrio e evitar a tragédia, evitar com que a Califórnia fosse engolida por um novo terremoto. Então ele realmente mata o padre numa espécie de sacrifício mesmo, com muitas facadas e muito sangue. Era como se ele estivesse querendo replicar ali uma cena quase que de Cristo. Então foi uma coisa assim muito complicada e ele revela mais tarde, quando ele está preso, que o padre ainda absolveu ele dos pecados justamente porque o padre tinha pedido telepaticamente para ser morto. É confuso, mas vamos lá. Bom, quando ele matou o padre, um homem chegou a ver, deu uma descrição para a polícia, mas a descrição não batia em nada. Ele disse que era um homem alto e na verdade o Mullin era baixo. O Mullin tinha 1,75 m e o homem descrito para a polícia era um homem com mais de 1,80 m. E isso deixava totalmente fora das descrições do Herbert Mullin, porque o Herbert Mullin ele era um rapaz baixo, até mesmo tido como franzino. Depois disso, o Mullin ele decide entrar para os fuzileiros navais dos Estados Unidos e não dá certo, mesmo que ele tenha passado em todos os testes físicos e psicológicos. Eles descobrem que ele usava drogas. Nessa época, ele já fazia uso de algumas substâncias ilícitas. E esse foi o motivo dele não entrar, porque eles não admitiam pessoas que usavam esse tipo de substância, então ele acabou saindo. E muita gente coloca como se ele utilizasse apenas substâncias ali ilícitas, mas não era. Ele também já estava tomando psicotrópico, porque quando ele sai da clínica psiquiátrica, ele sai com medicações prescritas, e isso é uma coisa também que as pessoas deixam ali de lado, mas é bastante importante, porque a mistura disso, a mistura de remédios psicotrópicos com outras drogas alucinógenas pode realmente dar uma acelerada, principalmente no quadro de esquizofrenia. E isso é uma coisa que só depois que eles foram fazer realmente uma ligação mais séria. Mas é bastante importante deixar isso ressaltado. Isso pode ter feito as alucinações dele piorarem, e foi realmente o que aconteceu. Bom, essa mania de perseguição, ele estava realmente com essa mania de perseguição e achava realmente que as pessoas queriam derrubá-lo, fez com que ele fosse buscar coisas do seu passado. Como o motivo dele não ter entrado para os fuzileiros navais havia sido o uso, né, de drogas, ele acaba indo atrás de um homem chamado Jim Janera. O Jim Janera, no último ano da escola, ele apresentou para ele substâncias como maconha, entre outras coisas, e ele culpava o Janera por ter feito isso com ele. Então, se ele teve problemas ali, a culpa era do Janera. Então, ele queria caçar e ele queria matá-lo. Nesse intervalo de tempo, ele já possuía armas, ele já tinha algumas armas com ele, algumas outras coisas também. Então ele decide ir atrás do Janera. Quando ele chega no endereço do Janera, ele encontra uma outra mulher morando naquela casa, que era amiga do Janera. O nome dessa mulher era Kate Francis e ela tinha 2 filhos, um de 4 anos e um de 9 anos. Ele pergunta para ela onde ele tá morando, o Janera tá morando, ele faz isso de uma forma tranquila e ela acha que tá ajudando e dá o endereço do Janera. Quando ele chega na casa do amigo, né, desse ex-amigo, na cabeça dele, uma pessoa que estava ali tentando arruinar a vida dele desde cedo, ele não apenas mata o Janera, como também a esposa dele. Depois de fazer isso, ele volta até a casa da Francis e mata a ela e também os 2 filhos dela. Bom, esses assassinatos não ficariam impunes por muito tempo, então ela tentou ali dar o endereço para que ele pudesse, ela achou que ele era uma espécie de amigo, então isso foi tido como uma coisa dissimulada e pensada, e cortava e quebrava ali aquela história de que ele tinha essas mensagens telepáticas, porque o que ele fez, na verdade, foi um crime de vingança. Então, onde fica a telepatia nessa hora, né? Depois os peritos mostraram, né, que ele não tentou encobrir os rastros dele matando a Kate, mas sim ele tinha realmente pelo tempo matado primeiro ela, conseguido o endereço, matado a ela e aos filhos e depois
ele teria ido atrás do Djanira, então isso teria mudado ali um pouco a ordem das coisas. Bom, depois de matar a família, né, da Kate, da Kate e do Jim Djanira, ele vai até a floresta e na floresta ele encontra 4 pessoas tentando acampar naquele lugar. E ele diz para aquelas pessoas que ele é um guarda florestal e que eles acampando naquele lugar, eles iriam poluir o lugar, estragar o lugar e que não era para eles fazerem aquilo. E essas pessoas dizem para ele que não havia problema nenhum porque ali era uma área que podia sim se acampar. E com essa negativa ele fica muito irritado, saca a arma dele e mata as 4 pessoas e deixa aquelas pessoas na floresta. Depois disso ele segue por uma rodovia e encontra um senhor pela manhã, um senhor de 72 anos, e esse senhor estava cuidando do jardim, normal ali, tranquilamente, e ele vai lá, simplesmente mira, assim, do capô do carro dele, ele mira no senhor de idade e mata esse homem. Assim, com os vizinhos olhando durante o dia, na manhã, ele não estava preocupado com isso. E logo depois ele é preso. Até o assassinato desse senhor, tudo era muito explicado. Por exemplo, a questão do padre, eles deram ali uma característica errada. Em questão a Cat e também ao Jim Djanira, eles eram envolvidos realmente com drogas. O marido da Kate, ele era amigo do Djanira e ele era um traficante de drogas, inclusive conhecido. Então eles acharam que tinha sido algum crime de vingança. Então até aquele momento estava tudo tranquilo. O que realmente foi colocar ele na cadeia foi esse assassinato desse senhor. Até então ninguém sabia das mortes que tinham acontecido na floresta com as 4 pessoas que estavam acampando. Ninguém ligou nada até realmente ele ser preso. Alguns minutos depois dele ter assassinado esse senhor, num cruzamento na rodovia 9, ele é capturado. A polícia ela tenta ir com calma, porque ele, afinal de contas, ele ainda estava com um rifle que ele matou o senhor. E aí eles decidem tentar uma aproximação pacífica, mas não precisou de nada disso. Ele colocou a arma no chão, ele se entregou e não deu problema nenhum. Ele confessou o crime e aí começa toda a maluquice. Vamos entender. Nesse meio tempo, a polícia tinha sido chamada, ele tinha se entregado para a polícia, então ele estava preso, tá? Só para vocês entenderem. E o investigador encontra os corpos na floresta, só que a noite já estava caindo. Então eles não conseguiam identificar aquelas pessoas, mas alguém precisava passar a noite ali. Então ele ficou com os corpos, né? Esse investigador ficou com os corpos na floresta, junto com mais um homem. E eles disseram que não podia ter sido o Mullin. Isso já recaía sobre o Mullin. Eles já achavam que poderia ser ele, só que eles não tinham como ter essa certeza. E olhar os corpos ali, em um momento que o Mullin já estava preso há alguns dias, quase que retirou totalmente a culpa também desses crimes, né, sobre o Mullin. Só que depois, quando o dia amanhece, eles descobrem que os corpos já estão ali abandonados na floresta há mais de uma semana. Então o Mullin, ele tinha matado essas pessoas antes mesmo de ser preso. Então isso realmente foi uma coisa assim que fez toda a diferença. Se eles não tivessem provado isso, o Mullin nunca teria pago por esses crimes. Isso pelo menos era o que a polícia pensava. Por que era o que a polícia pensava? Porque eles achavam que eles iam lidar com uma pessoa que ia negar os crimes, e não foi isso que ele fez. Ele realmente assumiu os crimes e ele foi assumindo os crimes e contando o porquê que ele estava matando. E incrivelmente, ele foi dizendo para as pessoas que ele ouvia essas vozes e que ele estava tentando evitar esse terremoto. As pessoas logo perceberam que ele tinha algum problema e ele já estava 8 dias na cadeia quando simplesmente um terremoto atinge o sul da Califórnia, um terremoto de uma magnitude de 5,8 na escala, e ali ele prova que realmente isso tinha acontecido porque as mortes, ele estava preso e as mortes tinham parado, e que agora as pessoas podiam acreditar que ele realmente estava evitando que isso acontecesse e que era só uma amostra do que poderia ainda acontecer se ele continuasse preso. Isso realmente assustou as pessoas, não foi uma coisa muito fácil para as pessoas digerirem. Algumas pessoas chegaram a acreditar que ele ouvia mesmo essas vozes de alguém. Foi apenas uma coincidência, os médicos viram que ele realmente tinha sérios problemas. Ele foi levado a julgamento e tentou também usar isso a favor dele, como se essa doença mental pudesse realmente ser a desculpa para que ele não fosse preso, não recebesse nenhum tipo de pena, porque eles colocariam ele como uma pessoa incapaz de responder por ele. Em 30 de julho de 1973, depois de ter estudado muito a vida dele, a condição, né, de sanidade dele, a promotoria realmente consegue ali abrir o julgamento e ele começa a responder por essas mortes. A defesa sempre jogando a doença mental dele, mas a acusação começa a encontrar lacunas, começa a encontrar também muitas coisas, muitas provas durante esses 4 anos que ele esteve basicamente fora do radar, que foi entre 71 e 75, que foi quando ele voltou para Felton, para casa dos pais, e descobrem cadernos com coisas, histórias inteiras escritas, assim, coisas que
tinha começo, meio e fim, e mostrava muito a psique dele, mostrava realmente como ele estava perturbado, mas mostrava também que ele tinha capacidade mental de fazer várias coisas, inclusive escrever histórias muito bem pensadas. Ele lutava boxe, ele conversava com pessoas, ele fazia amigos, então ele não era uma pessoa assim que... Não era porque ele tinha uma doença mental assim tão séria que ele não tinha noção, né, que ele não podia matar pessoas. Então ali a própria promotoria coloca que várias pessoas já estiveram ali com doenças mentais realmente sérias, mas que sabiam que não podiam matar pessoas. E que isso não fazia com que ele não pudesse e não tivesse realmente que pagar por esses crimes. Eu, sinceramente, acho que depois que provaram realmente que ele matou todas essas pessoas, ele pegou uma pena, na minha opinião, normal. Ele pegou uma prisão perpétua, e essa prisão perpétua foi muito boa para ele. E uma vez perguntado a ele se ele fosse solto, se ele realmente nunca voltaria a matar, ele disse que ele não podia responder isso porque as ordens não vinham dele. Então era uma pessoa que basicamente eles iriam soltar e essa pessoa teria mais corpos. A gente já viu isso em outros casos, né? A gente pode ver isso inclusive no caso do maníaco do parque, a gente pode ver isso em vários outros casos, e essas pessoas, elas sabem que elas vão acabar voltando a cometer os crimes. Acontece que nesse país, né, acontece que lá ele acabou pegando prisão perpétua, e até 1980 ele tentou por 10 vezes pedir para que essa pena fosse mudada, mas ela não foi. Depois ele voltou de novo a pedir, não conseguiu, e parece que ele só vai ter direito a pedir novamente agora em 2021. Ele ainda é vivo, então ele tá na cadeia. Inclusive diz que ele teve algum tipo de relação ali, ele teve algum tipo de interação com Edmund Kemper, que também é um assassino em série conhecidíssimo, e que ali o Edmund Kemper deu uma educada nele. Ele tinha uma mania horrível de cantar o tempo inteiro, ele batia no chão, cantava e irritava as pessoas, e ele gostava muito de amendoim. O Kemper vai lá e joga um balde de água gelada nele e diz pra ele: olha, se você continuar cantando, você vai tomar mais balde de água gelada e você nunca mais vai comer amendoim na sua vida. E começou a tirar os amendoins que ele recebia. Então depois disso ele começou a pedir pro Kemper se ele podia cantar, e aí o Kemper dizia se ele podia ou não cantar e o volume que ele podia cantar. Então realmente o cara era bem insano, e o Kemper conta isso, né, pra polícia, e isso tem várias fontes. E eu achei até engraçado, porque assim, o Kemper, ele diz, tá vendo? Tem como socializar uma pessoa assim, nada que um balde de água fria não resolva. E eu acho que o que realmente me chamou a atenção foi realmente essa questão do terremoto, porque poucas pessoas contam essa parte de que houve esse terremoto 8 dias depois que ele realmente foi preso. Não, eu não acho que tenha sido por isso que ele tenha matado essas pessoas, e também não dá para saber qual é a natureza dessa voz que ele ouvia. É uma coisa muito complicada. A gente sabe que a linha da esquizofrenia, ela é muito tênue com muitas coisas, e a vida desse homem foi muito complicada e voltada para muitas coisas diferentes, muitas religiões diferentes que as pessoas não têm nem ideia. Uma vez foi dito que ele tinha realmente ali uma forma de ligação com o espiritismo, mas isso não é real. Inclusive o espiritismo, ele nem foi tão difundido nos Estados Unidos. A questão com ele eram outros tipos de religião. No início, algumas religiões mais ali da parte oriental, e depois outras religiões, não dá para saber, mas os cadernos e as coisas que eles encontraram não mostraram que era nada assim muito leve. Então eu não sei o conteúdo desses cadernos, nunca foi divulgado. Bom, essa é a história do Herbert Mullin, mas assim, eu gostaria de reiterar essa história com um livro que eu li há algum tempo atrás. Eu não cheguei a fazer resenha desse livro, mas foi um livro que eu até falei um pouco dele no Instagram, falei em algumas lives. Eu acho que realmente é muito parecido, mas isso fica a critério de quem quiser ouvir. Eu apenas ia dar aqui uma sugestão de literatura que conta algo muito parecido. Eu vou falar um pouco desse livro, que é O Chalé no Fim do Mundo, do Paul Tremblay. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque essa luz realmente não tá muito boa. Ele escreveu aquele livro Na Escuridão da Mente, que ganhou alguns prêmios, então eu comprei esse livro achando que era mais ou menos na mesma linha, bem assim, sobrenatural e tal. Só que não, é a história de um casal gay que tem uma garotinha, adota ali uma garotinha, e eles vão para uma espécie de cabana, num lugar assim, muito parecido com a cidade do Herbert Mullin, um lugar totalmente afastado. E, bom, aparecem pessoas ali que dizem que estão tendo alucinações e que aquelas pessoas estão presas dentro daquele chalé e que precisam se sacrificar. Eles precisam escolher entre eles quem vai morrer para evitar vários terremotos e várias coisas, vários cataclismas aí na humanidade. E isso vira uma luta dentro do chalé, inclusive com essa criança no meio. Essas pessoas acreditam piamente nisso, então é muito parecido com essa história do Mullin. Até mesmo a parte das catástrofes, e por incrível que pareça, quando acontecem atrasos, realmente as coisas começam a acontecer, e ele mostra no caso, esse assassino, esse homem
que é o chefe desse grupo, acho que são 4 ou 5 pessoas, ele mostra, tá vendo? Vocês não escolheram ninguém, essas pessoas estão amarradas em total agonia. E ele mostra, você tá vendo? Não aconteceu, você não fez nada, vocês não escolheram entre vocês e agora teve uma tsunami. Então as coisas realmente começam a acontecer. É um livro que dá realmente você lê assim no mesmo dia. E bom, se vocês gostaram dessa história, quiserem alguma coisa parecida para ler, O Chalé no Fim do Mundo, acho que é a literatura mais próxima disso. E eles diziam que era da mesma forma, que telepaticamente aquelas pessoas elas tinham sido escolhidas e se comunicaram telepaticamente para serem sacrificadas pela humanidade. Fica aí a dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Não é por acaso que eu tô trazendo isso para vocês, porque muitas vezes as doenças mentais, elas se confundem muito com alguma atividade sobrenatural. E bom, existem várias formas de se enxergar esse caso. Na minha opinião, é só um assassino que realmente tinha problemas sérios, mas algumas pessoas podem pender isso para alguns lados e eu acho que ficaram muitas coisas que precisavam ser ditas sobre o Merlin e eu espero que tudo isso tenha ficado claro para vocês. Bom, se vocês gostaram dessa história ou já leram O Chalé no Fim do Mundo, se já conheciam ou se querem colocar mais aqui alguma coisa, né, tem mais informações sobre esse caso, coloquem aqui para mim nos comentários. Aproveitem as promoções da Amazon, é bastante importante. Se vocês são membros lá na comunidade, a gente já colocou bastante link. Obrigada por ficarem até aqui. Uma excelente semana a todos vocês. Que todo mundo fique bem quentinho em casa. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.